Bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal do Arquiteto. Hoje eu quero falar sobre a sondagem do solo. E quantas vezes, mas quantas vezes eu ouvi de clientes falando assim, te falar, vamos dar andamento nessa obra sem sondagem. Por quê? Porque teve uma época que eu pegava o projeto arquitetônico e já pegava ali a parte do estrutural que o engenheiro fazia, meio que assumia essa responsabilidade toda, e o engenheiro fazia para o meu escritório estrutural e eu entregava. E aí o cliente perguntava o seguinte, olha só, depois, o que eu comecei a fazer? E até hoje é assim. Basicamente, o cliente quer o projeto estrutural, eu encaminho já o contato do engenheiro e ele vai e, faz lá, ok? Projeto estrutural. Mas olha só, para você que não quer fazer a sondagem ou que não acha que ela seja necessário, tudo bem. Olha, tudo bem, mas eu preciso explicar para você aqui o que é a sondagem, como que ela vai funcionar na sua obra e como ela vai trazer economia real para você, tá bom? Então, primeira coisa que eu quero pegar aqui é só uma pequena história de um cliente que não queria, de maneira alguma, fazer a sondagem, não queria fazer a sondagem. Ele falou para mim, falou assim: ó, vamos fazer o seguinte, faz a sondagem considerando meu solo muito bom. Eu quero só que considere meu solo um solo bom, eu quero economizar na fundação, na estrutura, e não quero e não quero sondagem, gastar dinheiro com sondagem. Na época, a sondagem estava custando R$ 1.300, tá bom? E aí, que a gente teve que fazer? Primeira coisa, a gente teve que falar que a gente não iniciava nada sem a sondagem. Por quê? É a mesma coisa, e eu preciso explicar aqui para você, quando você vai em um médico e você chega lá e a pessoa fala assim: ó, vamos ter que fazer uma cirurgia. E aí o médico fala assim, aí você fala assim: ah, então aí você vai passar os exames para dar uma olhada. E não precisa de exame não. Vamos lá para sala cirúrgica aí, que eu já tenho conhecimento, eu vou abrir. Aí quando eu abrir ali, eu já faço por alto, e vamos seguir dessa maneira. Você vai aceitar fazer uma cirurgia dessa forma? Você vai falar para mim que não, eu não aceito. Então eu te pergunto, por que você quer então fazer uma construção sem a sondagem do solo? Tá bom? Então é o mesmo comparativo. Então, antes, só pedir para você dar uma curtida aqui no vídeo, inscrever-se aqui no canal. Olha só, está acontecendo a formação do construtor investidor, não fique de fora. Eu deixei aqui para você um cupom, tá bom? Então vai lá na descrição, clica. Lembrando que esse cupom da formação do construtor investidor, ele está disponível apenas aqui, para quem é inscrito, para quem me segue, para quem está acompanhando os vídeos, porque essa formação, ela está sendo anunciada no Google e outras plataformas, onde as pessoas clicam lá e elas pagam o valor cheio, tá bom? Mas para você que está seguindo aqui o canal, você tem o cupom, que é justamente o que eu pedi para a equipe que organiza a formação para me disponibilizar para vocês que seguem o canal. Então você vai aprender de tudo, desde essa parte de sondagem, tudo de obra, tem as planilhas. Gente, a formação é muito boa, muito boa. Você que não entende nada, não é um curso, gente, é uma formação. Então você vai ter aí, ó, mais de 1.200 aulas. Essas aulas estão sendo liberadas ali, todas as semanas. Provavelmente quando você clicar, você já vai iniciar agora a formação, já tem muita aula. Então, eu acredito, sendo bem sincero, eu acredito que você, mesmo você entrando agora, você não consegue mais acompanhar para terminar antes da formação ser lançada semanal, porque é bastante conteúdo. Então, dá uma olhada lá, vá aprender realmente, vai dominar 100% aí. É a maior formação do Brasil, só para você ter uma ideia. É a maior formação do Brasil. Não tem esses cursos que estão aí à disposição, não desvalorizando, mas um curso que tem poucas aulas acaba que ele vai ensinar assim uma etapa, tá? Mas é somente aquela etapa mesmo. E tá tudo bem, cumpriu o que tinha que ser feito, tá? Agora que não, aqui é uma formação completa mesmo, tá? Então, voltando aqui para você entender sobre a questão da sondagem. Quando você contrata uma sondagem, qual o valor que você vai pagar? Olha só, depende porque você vai pagar um furo, 2 furos, 3 furos, qual o tamanho do seu lote? Normalmente lotes aí de 360 metros quadrados,
2 furos já são o suficiente. Que furos são esses? É um equipamento que vai lá, chega lá no seu solo, vai fazer um furo e vai lá 12 metros. E que ele vai entregar? Vai entregar um laudo, e nesse laudo vai estar mostrando metro em metro como que está o seu solo. Ah, o solo está rochoso. Ah, o solo está assim. Ah, aqui já deu água. Tem lotes, eu já vi uma sondagem que a água deu com 4 metros. 4 metros já tinha água. E lógico que depende também se você está fazendo a sondagem em época de chuva, em época de seca. Então, assim, tem essas questões também. Por quê? Porque pode ser, tem lotes que na época de seca, olha só, na época de seca, com 5, 6 metros não dá água. E aí o cara vai lá e faz a fundação prevendo que não vai ter água ali. Na época de chuva, a água vai e ocupa essa parte. Então o solo ele entrega ali se ali já teve água ou não, para você entender todo esse histórico, tá? Ah, qual tipo de construção é necessário e, para mim, obrigatório, né? Jamais pegaria uma obra sem uma sondagem do solo, seria casas que são sobrados, ou então, mesmo que seja uma casa térrea, mas uma casa térrea que tenha muito muro de arrimo e muito muro de arrimo e também uma inclinação muito grande. Ali é necessário fazer uma análise desse solo para verificar como que vai ser montado essa estrutura e essa fundação. Então, primeira coisa que você tem que fazer é fazer a sondagem. Depois que a sondagem está pronta, o que que vai ser feito? Vai ser montada uma estrutura e uma fundação econômica para esse seu lote. Porque as pessoas querem não fazer querem economizar 1.000, 2.000 reais aí nessa sondagem do solo, não fazer a sondagem do solo e fazer a fundação no escuro. Quando você faz uma fundação no escuro, que tem engenheiros aí que pegam, porque o engenheiro tá precisando de grana, e ele fala, rapaz, se o cara não quer fazer sondagem, eu que não vou obrigar ele. Tem engenheiro que é dessa maneira, tá bom? E aí, o que que vai acontecer? Você acha que ele vai deixar o nome dele naquela fundação com uma estrutura basiquinha? Não. Se você gastaria, só um exemplo, se você gastaria 2.000 ali para fazer a sondagem do solo, nessa estrutura que ele colocou, que ele vai ter que aumentar o dimensionamento dela, talvez até hiperdimensionar essa fundação e estrutura, vai te custar 15.000 mais caro. Por que que ele vai fazer isso? Segurança. Ele fala, rapaz, eu não sei se esse lote é bom ou ruim. O cliente está falando para mim considerar que o lote é bom. Eu não, a gente não sabe, tá no escuro. Eu vou fazer o quê? Vou fazer esse negócio de uma forma mais reforçada para me preservar aqui. Aí às vezes o seu lote era bom mesmo e você está lá com a fundação bem robusta, porque está no escuro, você está gastando mais. Então pense o seguinte, que o valor que você está gastando para fazer uma sondagem do seu solo, isso vai ser economizado na estrutura e na fundação. Agora, vamos para outro ponto. Não adianta nada você também fazer uma sondagem ali, analisar o seu solo, e aí você vai lá e contrata o engenheiro mais barato de todos. Você fala, eu quero economizar em tudo. Aí esse engenheiro não tem programa bom, esse engenheiro faz o cálculo ali à mão mesmo de algumas coisas. O que que vai acontecer? No final das contas, mesmo com a sondagem, ele vai falar assim, ah, eu estou inseguro, isso aqui é melhor eu superdimensionar ainda essa estrutura e fundação porque eu não vou ficar economizando ferro aqui, porque senão esse negócio sobra para mim. Aí lá vai, não adiantou nada você fazer a sondagem. Você fez a sondagem, economizou no engenheiro. O que que aconteceu? Gastou do mesmo jeito. Aí você pegou o dinheiro da sondagem e jogou no lixo. Então você precisa saber contratar, saber analisar a maneira correta desse engenheiro, como que ele trabalha, aonde que está falando sobre isso? A formação, está lá explicando passo a passo. Ah, mas você não vai explicar aqui não? Ó, gente, aqui tem vídeo todos os dias, então sempre eu estou falando de um tema, então eu vou chegar nesse tema também para poder explicar tudinho. Só que aqui eu tenho o quê? Às vezes 10 minutos, tenho que fazer vídeo de 10 minutos. Então o tempo é muito corrido, muito corrido. Mas o que eu posso falar para você é, não contrate, olha só, não contrate
o engenheiro sem saber qual programa que ele trabalha, como que ele vai desenvolver essa fundação, essa estrutura. Depois que ele te entregar, você tem que saber fazer uma leitura desse projeto de fundação e estrutura e não só olhar para ele e falar assim: "Beleza, ótimo, brigadão. Ó, pedreiro, constrói aí". Não é assim, você entendeu? Você precisa ter o conhecimento para analisar, porque senão você vai gastar mais. Eu falo isso porque tem fundação que o pessoal gasta 40, 50 mil a mais, à toa. Basicamente, coloca concreto e ainda se orgulha. Fala assim, eu já vi, já vi muito cliente que não quis fazer, quis economizar com o engenheiro e tudo, e aí depois falou assim: "Rapaz, aqui tem essa fundação minha aí, dava para levantar mais um ou 2 andar para cima, além dessa construção. Isso aí, ó, resistente demais". E a pessoa está se orgulhando disso. Mas deixa eu te falar uma coisa, essa pessoa ela jogou dinheiro no lixo. Ela está se orgulhando de uma burrada que ela fez. A construção, se é um sobrado, ela tem que suportar um sobrado. Pronto, acabou. Se é uma casa térrea, tem que suportar uma casa térrea. Você não tem que fazer fundação para sua casa térrea suportar um prédio. Você tá entendendo? Faz sentido. Então, se isso aconteceu, você torrou o seu dinheiro. Jogou dinheiro no lixo, é isso. Muita gente, hoje a fundação, muita gente está jogando dinheiro no lixo. Eu não quero que você jogue seu dinheiro no lixo. Então, se você tem interesse, vai lá, faz a formação. Lembre-se que aqui no canal do Arquiteto tem vídeo todos os dias e a arquitetura está em tudo.